Boa noite, irmãos. Uma bela noite de outubro, que parece que é de fevereiro, de tão quente que está. Mas é uma bênção de Deus, você está aqui hoje, é uma bênção. É muito bom você estar aqui, porque a gente sabe que não existe coincidências. Deus está aqui e chamou você. Algo lá bateu dentro do seu coração e disse, é lá, vou ouvir hoje a palavra de Deus. Não sei porquê. Podia ter ficado com o Faustão, podia ter ficado com o Fantástico, mas Deus falou comigo e disse, vai lá. Seja por precisar, seja por dúvida, você está aqui hoje, isso é uma bênção. E nós começamos um assunto semana passada que é sobre os dons espirituais. Se você não pegou a primeira parte, está lá na internet. Você tem toda a disposição. E a gente falou coisas interessantes lá. A gente definiu o uso dos dons, a gente definiu para que serve, a gente definiu que a gente percebe o dom e não o conquista. A gente falou sobre várias coisas muito importantes. Eu desafio você a ouvir durante essa semana o que foi colocado. E hoje nós íamos avançar na lista de Corinto. Nós íamos avançar. Mas aprove o Senhor me incomodar e disse, não, tem um degrau antes. Tem um degrau antes. Antes de você avançar para a próxima lista, antes de você avançar propriamente dito neste assunto, tira um pouco do agudo só lindo para mim, por favor. O do agudo de todos. E daí tu muta os outros microfones. É que esse som novo requer uns cuidados diferentes. Quase aqui. Aí. Muito bom. Acho que vai melhorar um pouco agora. Som. Eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios capítulo 12. Tem um degrau antes. Deus me incomodou hoje de tarde. Pronto, já estava pronto, estava relutante lá. Tem um degrau antes. Tem um degrau antes. Para você falar da lista de Coríntios, você tem que avançar um assunto antes. E a gente vai avançar. Achamos 1 Coríntios 12? Aqui ele já começa bem rural, bem chucro. Quanto aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Começa com um xingamento já. E aí essa palavra, ignorante, me incomodou. Essa palavra aqui me incomodou esse ignorante. Como é que eu vou trabalhar a respeito de dons com uma puxada de orelha de início do Paulo, falando sobre ignorância? Bom, mas vamos retroceder um pouquinho. Na semana passada a gente falou sobre dons e a gente falou várias coisas sobre eles. Que dons são capacidades que Deus nos dá. Deus nos dá capacidades para trabalhar na sua obra. Não podemos confundir com talento. Não podemos confundir, as pessoas elas confundem, né? Que bonitinho, minha filha sabe cantar, cantar não é dom, cantar é talento. A pessoa tem que desenvolver e tem que treinar. Os dons são espirituais, os dons são dados aos cristãos. Quando você se converte, você é batizado no Espírito Santo. Quando você se converte, no momento da tua conversão, você recebe o Espírito Santo. E ele te capacita com dons, que podem ser de talentos que você já tinha. Por exemplo, o camarada falava muito bem em público antes, era político, falava bem. Quando ele se converte, Deus pega essa bênção que ele tem e transforma num dom. Transforma o camarada em um baita pregador. Mas pode ser de uma fonte que não existia. Como a gente falou semana passada do irmão Dilceu, por exemplo, que não falava nada e hoje fala bastante. Que ele se considerava muito grosso, muito difícil de falar, tinha muita vergonha. E eu falei que eu levei ele num velório e ele evangelizou todo mundo, até o morto. Isso é coisa de Deus. De uma fonte, não sabia nada, Deus fez. E isso é importante. Então você, dentro dos seus dons, o que eu quero que você entenda? De resumo da semana passada, que você vai ter que ouvir lá para entender. Você vai perceber as capacidades que Deus te dá. É um momento muito importante na vida do cristão, quando ele diz, Deus, eu quero servir. Eu quero ser útil na tua obra. Eu quero. E aí Deus vai dizer, eu sei disso, estou te capacitando para você lidar com as outras pessoas. A gente falou sobre vários dons da lista de Romanos. A gente falou sobre profecia, a gente falou sobre contribuição, sobre profeta, a gente falou sobre o dom de mestre, a gente falou sobre o dom de exortar. Foi uma lista bem interessante. E a gente foi percebendo alguns dons em algumas pessoas. Então você percebe, infelizmente há uma inversão. Hoje o pessoal conquista dons na cabeça deles. Você vai procurar os dons que você quer e você vai conquistar. Sendo que na Bíblia você percebe, Deus dá o dom para você. Você começa a sentir uma vontade de cuidar da ação social da igreja, de querer que a igreja se envolva com as pessoas mais pobres e Deus está colocando em você um dom de misericórdia. Pá! Outras pessoas não estão nem aí.
As outras pessoas estão em outras áreas da igreja. Mas aquilo começa a surgir em você, você ganha, você percebe, Deus dá a você. Então é muito importante isso. Só que aqui em Corinto é diferente. Porque ele vai falar o seguinte: não sejam ignorantes. E o que é ignorante? Ignorante é um cara que não conhece. É um cara que não conhece, é um cara que está por fora. Só que aí tá o detalhe, gente, se você lê a carta de Corinto, a 1 Coríntios e 2 Coríntios, você percebe que aquela igreja tinha uma inundação de dons. A igreja de Corinto era cheia de dons. Você percebe os camaradas falando em línguas, os caras profetas, você percebe os caras pregando e falando, é cheio de dons. É cheio de dom para tudo que é lado. E aí você pensa, pá, mas então essa igreja não é ignorante. Mas o Paulo fala, vocês são ignorantes, vocês não entendem nada de dom. E aí vocês dizem, mas como se eles falam e profetizam e viram as cambotas da igreja? Vocês não sabem nada. E aí você vai ler a carta de Corinto e os caras são os piores crentes que você vê na face da terra. É de tudo, é gente embriagada dentro do culto, o cara dormindo com a própria mãe. Você vê cada briga, cada complicação e os caras cheios de dons. Aí vem o Paulo e fala, vocês são ignorantes. E isso me incomodou. Como pode uma igreja cheia de dons não entender nada de dons? E isso é uma aplicação muito forte para nós hoje. Não é porque a gente apresenta muitas coisas que a gente é uma igreja espiritual. Não é por isso. E também a gente vai trabalhar hoje uma coisa muito importante. Essa parte de ignorância, a gente pode entrar em, digamos assim, 4 vertentes que você pode pensar hoje sobre os dons. A gente está falando sobre dons espirituais. O que é dons espirituais? É uma das capacidades. Pega, por exemplo, a sua vida. A nossa vida a gente busca o Senhor, busca Deus. Só que nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos dele. Se você almeja que a sua família dê certo, se você almeja que seu casamento funcione, se você almeja que seus filhos conheçam o Senhor e se mantenham no caminho, se você almeja você lutar contra o pecado e vencer, você precisa da capacitação de Deus e crer que Ele está conduzindo, certo? Amém? Essa é a nossa crença. Então, a respeito de trabalhar na igreja, é a mesma coisa. Deus vai capacitar. Então, você já começa pelo bem aqui. Eu não tenho, Deus tem. Deus vai me dar. Eu tenho que ter essa confiança. Aquilo que me faltar, Deus vai me dar. Aquilo que falta para mim, Deus vai trabalhar em mim. Eu tenho que crer nisso. E dons é uma dessas partes. Eu quero servir na obra do Senhor. Você não tem que fazer nada. Diz, Deus, qual é o dom que o Senhor deu para mim? Qual foi a função? Me desperta e Deus vai conduzir você. Deus vai inspirar o seu coração. Então, a igreja, ela tem todos os dons, porque Deus não deixa a sua igreja mal. O dono da igreja é Jesus, certo? Então, se eu porventura quiser acabar com essa igreja, sinto muito, não vou conseguir, porque essa igreja é de Jesus. Já foi tentado no passado tentarem acabar com essa igreja. Já foi. Teve um pastor que tentou vender a igreja e deixou com um membro só, 2 na verdade. Mas Deus não deixou. Ela se reergue. Deus é o dono da igreja. Ele é o dono. Ele é o camarada que está por cima. Então, quando ele está por cima, ele pensa o seguinte: eu preciso que essa igreja funcione. O que ele vai fazer? Vou trazer as pessoas. Como um grande quebra-cabeça, vou trazer as pessoas que são necessárias para essa igreja. Então, você está aqui hoje também por influência divina. Deus tocou o teu coração e disse, é aqui. É aqui que você vai não apenas ser abençoado por mim, para você vencer as suas batalhas e a sua santificação, mas é aqui que você vai ser usado. E aí o Paulo começa dizendo que a gente é ignorante. E a gente precisa entender por quê. Porque existem 4 opiniões sobre dons que as pessoas podem ter. Por um lado, eu posso ser uma pessoa cessacionista e dizer o seguinte: eu não creio nesse negócio de dom. Não creio. Eu vou lá na igreja e o pastor fala uma palavra bonita para mim lá, uma filosofia, sei lá, uma coisa bonita de Jesus. É isso. Deu. Não creio em dom, não creio nessas coisas, não creio. Os dons cessaram quando existiam os dons lá na época de Jesus, lá, e as pessoas curavam, eram curadas, tudo mais, tudo isso acontecia lá. Mas depois acabou, terminou, não existe mais. Essa é a opinião cessacionista. Isso não existe mais. Que os dons não existem. Existem aqueles que são os, digamos assim, o contrário do cessacionista. Existem os ignorantes, como Paulo fala, aqui no contexto de Corinto, que são aqueles que, eles vivem pelo sobrenatural. Existem muitas igrejas que vivem no sobrenatural, vivem
pensando em todos os dons, todas as horas, em todos os momentos. Eu quero ter todos os dons, eu preciso. O culto, para ser bom, tem que ter manifestação de todos os dons acontecendo. Tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter língua, tem que acontecer tudo. Esse é uma ignorância, é um exagero, na verdade. Existem pessoas que pensam assim. Existem os medrosos que não creem ou não, depende, creem ou não, mas tem medo do assunto. Não, dom é coisa de pentecostal, de esses loucos aí. Mas não discorda 100% do assunto. Deixa, não, é lá. É lá. E existem os cristãos que parecem com Jesus e são saudáveis. E nós temos visto nas igrejas, os 3 primeiros, está difícil de encontrar uma igreja saudável, está difícil. Nós mesmos não somos saudáveis em relação aos dons. Nós não somos saudáveis. Nós beiramos muitas vezes entre sensacionistas e às vezes a gente vai para medroso. E a gente precisa tomar uma postura. Nós precisamos ser saudáveis. Os dons espirituais existem e Deus dá eles para a sua igreja, mesmo se você goste ou não. Então o que é que eu quero que você pense hoje? Eu quero que você firme. Eu quero que você se afirme. Que você não seja mais uma gelatina da fé, que você seja firme. Como, por exemplo, você não pode ser medroso. O que é o camarada medroso? O medroso é aquele camarada que não busca, não quer saber muito de Deus, não ora pedindo a Deus por cura, não ora pedindo a Deus que abençoe, como a gente está orando aqui hoje, por emprego, não ora, não crê nessas coisas que Deus possa agir. Beleza, ele não ora. Mas, quando ele está mal e passa lá o pregador na TV, falando da água ungida, ele fica... eu não sei se é, não é, sim, não é, não sei. Vai que experimentar. É um camarada que é totalmente medroso e inconsistente. E muitos de nós temos sido assim. A gente fica lá, não, eu não faço, eu não oro, eu não sei, não é como esse negócio. Nós precisamos ser firmes e consistentes. O que é uma pessoa firme e consistente? A gente ora por cura, oramos. Mas qual que é a posição saudável? Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer e ponto. Mas a gente vai orar. A gente não determina nada para Deus, mas a gente vai orar. E Deus pode nos usar na simplicidade que nós vamos lá, e a gente ora. Você pode orar pela sua esposa, você pode orar pelo teu marido. Deus, ela está doente. Queria pedir ao Senhor que o Senhor estivesse agindo. Pronto, é só isso. Você ora crendo. E aí quando chega um camarada colocando conversa, como a gente já falou sobre o Espírito Santo, a tua igreja é fraca, a tua igreja fala em língua, e aí você tem que ser o cara mais firme do mundo. A gente não fala. Não porque a gente não pode, porque a gente crê que é uma palhaçada o que acontece nessas igrejas aí. É uma falação, não apenas é uma palhaçada, como é pecado. Porque está em 1 Coríntios, muito claramente, capítulo 14, que isso não deve acontecer. Que essa gritaria que você chama de dom de Deus, não é. Está faltando essa firmeza da gente. A gente é medroso, porque a gente fica assim, tipo, não, eu não creio. Mas aí surge alguma coisa, meu filho está doente, eu vou levar para esses caras que cobram dinheiro, né? Dá nada. Vou lá ouvir a profecia lá do camarada. Vou ouvir, vai que seja, né? Isso é coisa de medroso. A gente não tem uma posição firme sobre o que a gente tem que ter. A gente tem que desenhar em nossas vidas uma posição saudável. A gente tem que dizer, não, eu creio. Creio que eu posso orar e Deus pode me abençoar. Isso é um dom que Deus nos dá. Eu vou orar. Vou orar e Deus vai me dar bênção de eu poder ensinar. Como a gente identificou na semana passada falando que o Luciano desenvolveu um dom de mestre, de ensinar a palavra. Agora eu pergunto para o Luciano, a gente identificou, não foi o Luciano que falou, a gente identificou. Quanto tu lutou por isso? Nada. Deus te deu, Deus te abençoou com esse dom. Deus te abençoou. Ele percebe isso. E isso é um engrandecimento da igreja. A gente percebe que Deus vai conduzindo. Só que a firmeza do Luciano é, vou usar isso para a honra e glória do Senhor Jesus. É um dom que Deus nos dá. Então, só que as pessoas hoje, elas têm diversas opiniões. E está nos faltando sermos saudáveis. Eu quero que você saia daqui hoje firme. Quando vamos lá na igreja que cura e revela, eu não preciso de outra revelação, eu tenho a Bíblia. Se o camarada citar a Bíblia, ele é inútil para mim. Se o camarada falar fora da Bíblia, ele é um mentiroso. Eu sou firme nessas questões. Eu já tenho a revelação necessária para mim, que é a palavra de Deus. E, inclusive, cuidado, porque se o cara revelar coisas novas que sejam dons diferentes, que sejam ideias diferentes, a Bíblia é muito clara em Apocalipse. Ai de quem aumentar uma palavra da revelação que já foi dada. A gente tem que ser firme. Então, quando o camarada vai lá na igreja e quer que você caia para trás, dizendo que é um dom perdido do Espírito Santo, que ele esqueceu, ele esqueceu uma pinóia. O Espírito Santo não esquece nada. Isso não está na Bíblia, logo é pecado. Está faltando essa opinião da gente.
A gente é muito medroso, porque a gente não crê, a gente não busca, a gente não quer saber muito dessas coisas. Mas aí a gente fica doente, ou o casamento está com problema, deixa eu procurar o profeta, vai que, né? A gente precisa tomar vergonha na cara em relação aos dons. Porque a gente precisa crer que eles existem. A gente não crê que eles acabaram. Então a grande pergunta hoje é, você é cristão? Então Deus te deu pelo menos um dom. Um desses vários dons que existem na Bíblia. Deus te deu um dom. E basta você agora perceber e colocar o seu coração em trabalhar para Ele. Só que tem um problema, nós íamos entrar agora nesse exato momento. Nós iríamos entrar na lista de Corinto e avançar. Mas aí Deus falou algo diferente para mim. Deus fortaleceu meu coração e disse, tu vai fazer um degrau antes. Para as pessoas usarem os seus dons, elas precisam sair da infância. Não pode ser criança na fé para querer abençoar outras pessoas. E criança na fé não quer dizer que você tem pouco tempo de igreja. Quer dizer que você é ignorante em muitos aspectos ainda. Quer dizer que você ainda não compreendeu. E existem muitos cristãos imaturos. A igreja de Corinto era uma igreja que Deus tinha dado muitos dons para eles, mas eles eram extremamente ignorantes e infantis na ordem e na decência do culto. Eles eram infantis a respeito da glória humana. Eles queriam ser vistos. Se o camarada lavasse uma panela na igreja, queriam que todo mundo aplaudisse ele e citasse ele. Pessoas infantis com o coração imaturo. Ah, não me chamaram para trabalhar. Tu me senti ofendido porque a igreja só funciona comigo. Ah, eu não posso ajudar, nunca posso ajudar, porque isso é dom de outros. Isso tudo são características de pessoas imaturas. E nós precisamos avançar nisso. Se você tem a pretensão de ser um cristão, Deus quer te usar. Esse é um fato. Agora, para Ele te usar, você precisa ser um pouco mais maduro. E a gente vê muitas pessoas imaturas hoje. E a gente vai falar sobre isso. Queria que você abrisse lá agora, sim, Silvano, em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 22 a 29. Vamos ver aqui hoje o que Deus nos coloca. Então, essa intervenção divina na nossa mensagem, que era para ser a lista de Corinto, nós vamos agora para Colossenses. Eu quero que você deixe esse texto, como a gente falou semana passada, dom de profeta, né? O cara que está aqui falando, ele não está falando uma coisa mecânica, não é um dom de mestre. Ele está aqui comunicando algo que veio do coração de Deus, que está na Bíblia. Então, sendo assim, hoje você é privilegiado por ouvir algo de Deus para o seu coração. Então, eu queria que você ouvisse, que entrasse no seu coração essas palavras do apóstolo Paulo. Colossenses 1, 22 a 29. Alguém lê para mim, por favor? Pode ser cada um ler um versículo. Então, e a diferença, quando a gente fala de maturidade, todas as mensagens que eu vi sobre maturidade, era um pastor que estava xingando a igreja. Todas as que eu vi, todas, era, vocês são muito crianças na fé, tem que melhorar, Todas as mensagens que eu ouvi na minha vida sobre maturidade é o camarada xingando a igreja. E que de certa maneira às vezes é necessário, porque uma igreja imatura dá muito problema. Esses dias teve um camarada numa reunião de pastores, ele falou uma coisa muito interessante. Nós estávamos lá e ele falou, eu briguei com a minha igreja, eu falei o seguinte, eu fui chamado para pregar o evangelho, eu passo 90% do meu tempo aqui separando briga de vocês. Eu não fui chamado para ficar separando briguinha do fã-clube de Jesus. Vamos proclamar, o cara desceu a cacetada na igreja, bateu. Acontece. Só que hoje eu quero falar de maturidade da maneira mais legal de todas. Eu quero falar de maturidade de um jeito muito legal. Quando a gente passa a se tornar uma pessoa madura, as coisas são muito melhores. É muito melhor você ser um cristão maduro. A tua vida melhora muito. Os conflitos são diferentes, a esperança que você tem é diferente. Seria mais ou menos como você pegar o irmão Francisco e perguntar para ele se ele se abala com alguma crise financeira hoje. Ele vai olhar para você com a maturidade que ele tem e dizer, eu já vi tanta crise nessa minha vida, já baixou e já desceu, eu tenho confiança de que as coisas vão se ajeitar. Aquela serenidade é muito bom, gente. É muito bom. Ou você conversar com um camarada que está com 70 anos de casado, como o seu Emílio e a Dona Elci estão quase chegando lá, mas você perguntar como é que é as brigas. Acontece, mas sei lá, acho que passou um tempo a gente cansou de brigar. Não tinha mais pelo que brigar, foi. E é tão bom. É diferente. É muito bom você ser maduro com a relação à fé. É muito bom você ser maduro em relação à igreja.
Pessoas imaduras são pessoas inquietas, são pessoas sem fé, são pessoas que desabam muito fácil, são pessoas que quebram com tanta facilidade, são pessoas que inspiram tantos cuidados, e uma hora a gente tem que crescer, uma hora você tem que ser um cristão forte e dizer assim, puxa vida, estou deixando para trás esse lado, agora preciso avançar. Só que isso não vem sozinho, ou seja, tem muito senhor de idade que é imaturo na fé ainda. Tem muita gente com 10, 20, 30 anos de igreja que é imaturo, extremamente imaturo. E a gente quer ver hoje sobre as bênçãos de você ser maduro. O que é isso? É muito bom porque a gente vai falar de servir a Deus, então é muito bom que a gente esteja em paz, que a gente esteja novo em Jesus. Pode passar para mim, por favor. Em primeiro lugar, eu vou me ater aos versículos 28 e 29, ou até mesmo o do 22, que o Paulo vai falar a respeito sobre a vida dele. Você pode ver que o assunto do apóstolo Paulo, ele vai falar que ele sofre, certo? Ele está falando ali que ele sofreu muito, mas ele está sofrendo pelo quê? Qual que é o assunto do versículo 28 e 29, por exemplo? Ele está sofrendo por quem? Qual que é o empenho dele? É por quem? Para quem? E ele não é só evangelizar, ele está falando aqui a respeito assim, tipo, eu quero que os homens sejam maduros. Ali o texto que ele vai falar ali, a ideia de perfeito. Perfeito, o termo grego ali pode ser considerado como maduro. É que perfeito e maduro é muito parecido numa tradução. É assim, tipo, a pessoa está perfeita, ela está pronta. Só que para a gente entender, nós aqui hoje, é melhor dizer assim, eu quero que todo mundo se troca perfeito por maduro. Então o apóstolo Paulo está dando uma ideia. Eu estou me esforçando para que vocês sejam cristãos maduros. Mas o apóstolo Paulo está sofrendo então por quem? É por ele? É pelos outros. O cara está cansado, está surrado, mas ele não desiste de cuidar dos outros. Quando a gente é jovem na fé, a gente precisa de cuidado, é como uma criança pequena. A gente precisa do cuidado, toda hora, precisa de cuidado. E o cristão é assim, precisa de oração, precisa de cuidado, precisa de visita, precisa de cuidado, precisa de uma palavra, tem uma dúvida, legal. Só que chega uma hora na vida do cristão que ele vai entender com o apóstolo Paulo, agora eu vou servir, agora eu vou abençoar outras pessoas. E esse se torna o objetivo. Só que tem cristão que não aprendeu isso ainda. Agora você coloca um cristão imaturo usando dons. Você imagina você pegar, por exemplo, você dá dinheiro para uma criança. Daí você diz, você use com responsabilidade esse dinheiro, meu filho, de 8 anos. O que ele vai fazer com o dinheiro? Você acha que ele vai pagar aluguel? Você acha que ele vai fazer uma contabilidade? Você acha que ele vai parar e pensar e conversar com a família, ver as necessidades? O que você acha que uma criança de 8 anos vai fazer com o dinheiro? Com 100 reais? Vai comprar todos os doces do mundo para ela, porque ela não pensou nos outros. Ela vai comprar, ela vai sair, ela vai comprar uns 2, 3 sorvetes, vai comprar umas caixas de bombom, vai comer tudo, ficar com dor de barriga, porque ela está pensando nela, só isso que ela pensa. Agora, esse é o retrato do cristão imaturo trabalhando dentro da igreja. Você pega alguém que é imaturo na fé trabalhando na igreja, ele vai convergir para ele. Olhem como eu faço as coisas, olha como eu estou fazendo, eu quero aplausos, eu quero palmas, eu quero que me notem, eu quero que olhem para mim, eu estou fazendo para mim. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa para a igreja, eu tenho que ganhar alguma coisa. Essa é a ideia do cristão imaturo. Já o maduro, ele pensa o seguinte, que eu venha diminuir e que Cristo cresça, que Ele cresça, eu diminua. E como é bom se eu tiver que dar a minha vida para que outros possam viver, que assim seja. Que assim seja. Se eu tiver que ficar sem meu dinheiro para ver outras pessoas chegando lá, que assim seja. É a ideia da bacia e da toalha que Jesus nos traz. A gente vê que é interessante, Jesus, o Rei da Glória, Ele chama os seus discípulos e vai lavar os pés deles. E a primeira pergunta que os discípulos fazem é, primeira indagação, mas o Senhor não pode fazer isso, o Senhor é o Rei da Glória. E em segundo lugar, que o pessoal fala é, como é que o Senhor vai fazer isso para nós? E aí o que as pessoas pensam, nossa, o camarada tem tantos anos de igreja, está na hora dele sentar, né? Está na hora dele ser servido, é o que as pessoas pensam. Está na hora do irmão Francisco agora, as pessoas servirem ele. Não é essa a ideia que Jesus fala. O irmão Francisco tem muitos anos de igreja, remanga as mangas, seu Francisco. O Senhor tem muito a ensinar para essa juventude. O Senhor tem muito a ensinar para esses que estão iniciando na fé agora.
O Senhor tem muito a iniciar. O Senhor tem muito a ajudar. O Senhor tem muito a acompanhar pessoas que estão começando agora. Então você vai dizer assim agora, eu cansei. Eu trabalhei em todas as áreas da igreja, agora eu quero descansar. É o oposto da ideia de Jesus. Agora você vai fazer mais pelos outros. Você vai dizer, nossa, mas tem uma hora que eu vou cansar. O apóstolo Paulo falou aqui, sofri sofri muito, mas eu não canso, porque a minha alegria é ver os outros bem. A minha alegria é ver os outros chegando à maturidade. Eu cheguei na maturidade. Eu estou bem hoje na fé. Eu não me abalo com qualquer crise. Eu tenho minhas dúvidas nos momentos de baixo, de alta, mas eu sei que vai passar, eu sei que Jesus está comigo. Eu quero que os outros cheguem nesse patamar também. Então eu vou atrás daquele camarada que está fraco na fé. Quero ajudar ele. Eu quero abençoar ele. E aí vem aqueles questionamentos de pessoa imatura. Mas isso vai me custar muito tempo. Isso vai custar isso. Isso vai ser difícil. E o maduro, vamos lá. Eu já estive nessa situação. Eu sei como dói. Eu quero abençoar. Então a maturidade é muito bom, gente. É muito bom. Não existe coisa melhor do que você servir outras pessoas. Eu pergunto a você hoje. Como está a tua vida de serviço aqui na igreja? Entre os teus irmãos. Você acha que já trabalhou demais? Está na hora agora de sentar e ser servido? Você quer que os mais jovens passem uma folha de bananeira para você e descansa, meu senhor, você trabalhou demais. Não é isso que acontece no reino de Deus. No reino de Deus é assim, que bom! Quanto mais maturidade, mais dá para trabalhar. Essa é a ideia do reino de Deus. Não tem como a gente usar os nossos dons de maneira imatura. Eu não quero que você seja ignorante igual Corinto. Eu quero que quando vocês utilizarem dom de contribuição, de sabedoria, de liderança, dom de profecia, de ensino, de mestre, eu quero que vocês façam isso para os outros. Eu quero que vocês façam isso com amor pelas outras pessoas. Eu quero que vocês façam isso por amor. Eu quero que você diga, puxa vida, eu estou doando muito do meu tempo para Jesus. E não tem nada de errado com isso. Está muito bem. Eu estou dando a minha vida, entregando para os outros. Eu quero que você pare e desligue o holofote de você. Eu quero que você cresça hoje e diga assim, Senhor, eu vou atrás dos outros. Quero abençoar outros. Se você se considera um cristão maduro, né? Está na hora de abençoar outros. Se você considera que, como já foi falado, esse negócio de aprender Bíblia para os novos, eu já aprendi. Que bom que você chegou nesse estágio. Agora você vai ensinar para os outros, então. E com alegria, com amor. Pode passar outro sinal de maturidade que o apóstolo Paulo fala. Ele quer que as pessoas sejam perfeitas em Cristo. Existe uma diferença muito grande entre o imaturo e o maturo quando entra dentro da igreja. Não entra dentro da igreja, porque pode ser que muita gente imatura que está há muito tempo dentro da igreja. A pessoa imatura não entende o que é em Cristo. A pessoa imatura, ela vai até Cristo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Alessandra veio hoje no culto. A Alessandra, aqui na nossa ilustração, é uma pessoa imatura na fé. Tem 20 anos de igreja, mas ela é imatura. Ela pensou hoje o seguinte, quando foi para a igreja. Pai, eu estou mal, preciso ir na igreja hoje. Eu vou até Jesus, eu vou lá até Jesus. Estou mal hoje. Daí no outro dia ela diz, não, hoje eu estou bem. Não sei, estou bem, hoje eu não vou. Hoje eu estou bem, eu não preciso. Ou daqui a pouco passa uma dificuldade, estou precisando de Jesus. Estou precisando, vou ir hoje, vou buscar, vai ser bom. Estou precisando. A pessoa imatura, ela entende Jesus como uma criança. A criança vai até o pai quando precisa. A criança pode dizer, você coloca lá a criança no parquinho, ela vai brincar. Não existe pai e mãe. Vai existir pai e mãe quando eu for me bater. Deve dizer, opa, pai e mãe. Ou quando ela brigou com o amiguinho, opa, pai e mãe existe de novo. Ou ela se machucou, ou alguma coisa, aí vai existir pai e mãe de novo. Enquanto ela está na brincadeira, não quer saber de mais nada. A pessoa imatura é assim, ela está bem, ela vai quando precisa. Só que quando a gente é maduro, a gente começa a perceber uma coisa chamada disciplina na nossa vida. Como, por exemplo, esse dia eu estava conversando com um camarada que falou, olha, eu tenho que acordar de manhã e tenho que trabalhar, olha, que saco acordar e trabalhar. Eu não sei, sabe? Eu não sei porque eu sinto isso. Eu digo, cara, na minha opinião, ninguém trabalha, ninguém sem consciência acorda de manhã e diz, puxa vida, vou trabalhar. A minha teoria, as pessoas dizem assim, eu faço porque eu preciso. Elas se acostumam com isso. Eu faço porque eu preciso. Eu preciso. Pode ser que tenha dias bons no trabalho, mas a maioria você vai acordar e você vai dizer o seguinte, o suor do rosto, eu vou comer o pão do suor do rosto, eu tenho que trabalhar. Eu preciso, tenho uma família para sustentar, eu tenho que pagar minhas contas, eu vou trabalhar.
E existe uma coisa chamada disciplina. Eu faço porque é necessário, é bom para mim. É a mesma questão ir no médico. A gente vai no médico, e isso é difícil para os homens, isso que eu estou falando aqui agora é difícil. O homem só vai no médico enquanto está morrendo, e tem que ser bem morrido mesmo. Senão a gente vê, o meu pai tem uma caixinha de medicamento que ele compra lá, ele, por exemplo assim, deu uma dor de ouvido, daí o médico receita para ele uma caixinha lá de remédio. Ele usa o tratamento e ele guarda o remédio lá. Ele guarda, passa 1 ano, passa 2, daí dá alguma doença que seja assim, de ouvido, o doutor me receitou aquela vez um remédio, eu não preciso ir no médico de novo. Então o pai tem remédio para tudo lá. Tem uma vez que ele deu eu estava com dor de cabeça e ele me deu um remédio. Tipo, que remédio é esse? Esse aqui é quando eu fiz a cirurgia da próstata. Mas o doutor disse que era para tomar, mas faz bem, passa a dor de cabeça. Meu pai se automedica bonito. Eu não sei como é que ele está vivo, sério gente. Já tomou cada remédio doido. E esses dias a gente foi lá, depois que eu fiquei velho, que eu me atentei, eu disse, eu nunca vi o pai botar um remédio fora. De quando eu tinha uns 12 anos a gente foi lá, eu e a mãe, todos os remédios vencidos 2 anos, 3 anos, 4 anos, tinha um monte. E ele toma, bem faceiro. Então, só que a pessoa madura, meu pai ainda não aprendeu isso. A gente vai porque a gente precisa, tem que ir. É importante, a gente sabe o que é importante. É como educação alimentar, é como tudo nessa vida. A pessoa madura, ela vai. Só que ela aprendeu que eu não vou até Jesus quando eu preciso. Eu entendi que Jesus é muito maior do que ir até Ele. Jesus é muito maior. Eu quero avançar em conhecimento, eu quero ter um relacionamento com Jesus muito grande, porque eu preciso. Eu preciso buscar Jesus para fortalecer as minhas lutas. Eu preciso de Jesus para eu avançar na minha vida espiritual. Ela está num patamar agora, mas ela pode melhorar muito. Eu preciso ouvir melhor a voz de Deus. Eu preciso ter pecados que eu preciso vencer que eu não venci ainda. Eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida amanhã. Então as pessoas as pessoas imaturas, elas vão até Jesus. As maduras, elas querem estar em Jesus. Elas querem conhecer Jesus mais e mais e mais. E o imaturo diz, mas eu não preciso. Está tudo bem. E o maduro vai dizer, precisa sim, tu não sabe. Todos os dias. Todos os dias eu preciso, é bom, eu quero estar em Jesus, eu quero levar Ele para minha casa, eu preciso de fortalecimento para todos os dias da minha vida, em todos os momentos da minha vida são necessários. E agora, onde você se enquadra? Você vem até Jesus ou você está buscando estar em Jesus? É uma diferença muito grande. A gente vê a diferença de maturidade. As pessoas imaturas, elas oram quando precisam. As maduras, elas querem viver em oração. Porque é muito bom, quanto mais orar, melhor na minha vida. Quanto mais orar, melhor. Quanto melhor orar. É engraçado que a gente fala assim para as pessoas, não orar é muito bom. Nem a gente crê nisso, que se a gente orasse, a gente não ora. A gente não ora, a gente ora muito pouco. A gente malha, a gente leva os pedidos para Deus depois dá problema. A gente não ora, a gente não gasta tempo na presença de Deus conhecendo Ele. Porque a ideia do cristão imaturo é, mas eu não preciso, está tudo bem. Vou incomodar Deus, está tudo bem. A gente precisa estar é muito bom a vida em Jesus. Sabe o que é você sair cheio do Espírito Santo daqui desse lugar e amanhã quando você acordar diz, Deus, o Senhor está comigo em todas as lutas. E você sentir essa presença andando com você todos os dias e vem as dúvidas e se lançam as dificuldades, vem os pecados, você diz, eu tenho mais força, Jesus está indo na frente. É bom. E bate as dúvidas, e você sabe, será que no final do mês o dinheiro vai dar? Eu não sei, Jesus está comigo, eu confio nele. É a diferença de estar em Jesus do que, eu vou ler a Bíblia, estou precisando. Eu vou orar, estou precisando. Eu acho que eu vou ofertar para a igreja, né? Estou precisando, faz tempo que eu não oferto. É diferente, gente. A pessoa madura, ela já passou disso. Ela quer estar imerso em Jesus, porque ela sabe que é bom, mas é disciplina. É disciplina. Eu tenho uma briga muito grande com a academia. Eu nunca fui na minha vida, eu emagreci indo sem querer. Sabe assim, eu ia assim lá, me arrastado. Lá pela metade do exercício me dava um gosto assim, ufa, melhorou. Nunca fui. E agora eu digo, faz bem? É excelente a academia, é excelente, maravilhoso. Por que eu não gosto então? Porque a palavra de Deus é clara. As coisas boas, a gente tem uma guerra dentro de nós. As coisas que são para o nosso bem, a gente não quer fazer, a gente quer ficar ali. Dependência. Alguém sabe o que é dependência? É interessante que o apóstolo Paulo, você vê no versículo 28 e 29, ele fala, quero que todos os homens sejam maduros. Estou lá me dedicando para os outros.
Quero que eles cheguem em Cristo como eu estou também. Aí ele vai falar o seguinte: eu vou fazendo com a força de quem? O que o texto fala? Alguém lê para mim, versículo 28 e 29. Você tem vivido as suas lutas com que força? Sabe que uma frase que eu constantemente escuto, e isso caracteriza as pessoas imaturas na fé ainda é: eu não tenho mais força, não aguento mais, não aguento. Em relação ao casamento, as pessoas vêm falar comigo e dizem: eu não aguento mais meu casamento, eu sou crente, a pessoa é também, mas não dá mais, não aguento. Minha força acabou. Ou a pessoa vai falar: não aguento mais meu filho, não aguento, não tem mais força. Ou a pessoa vai falar sobre a ideia de servir na igreja: não dá certo mais, eu já tentei, não funciona. E a gente vê a imaturidade por quê? A pessoa matura, ela vai dizer o quê? Eu vou lutar com a força de quem? A força de Cristo. Essa é uma força de poder inesgotável. Inesgotável. O camarada que busca a força de Cristo, ele não para nunca. Pode vir um inferno inteiro contra ele e diz: eu me mantenho com a força de Jesus. E aí é possível você esperar no Senhor para Deus restaurar teu casamento, mesmo que isso demore 10 anos. É possível você esperar no Senhor e lutando dia após dia até os pecados serem vencidos, até o perdão bater dentro do teu coração e você conseguir novamente olhar com um sorriso no rosto. Mas é com a força de Cristo. A pessoa imatura, ela está assim: eu não dá mais, não consigo. Ele disse: sabe por quê? Porque a tua força terminou. Realmente eu concordo, ela não está mentindo. Não dá mais mesmo. Não dá mais a tua força. Não dá mesmo, gente. Agora, experimenta você amar as pessoas, evangelizar as pessoas, você lutar pelo teu casamento, você lutar por emprego, você lutar para ser cristão com a força de Cristo. Sabe o que é você ser como um cristão no meio desse mundo? É complicado, as pessoas ridículas. Gente, eu tenho que alertar você, se você é imaturo, isso dói no teu coração, mas você vai lá para esse mundão lá fora, as pessoas estão rindo de você pelas tuas costas por você ser crente. As pessoas estão rindo, as pessoas estão ridicularizando, as pessoas estão dizendo: ah lá, vai na igreja, a vida está um caco, fala que Deus abençoe e está de chevette lá. As pessoas estão rindo, estão apontando o dedo na tua cara, e tu não está nem, às vezes nem vendo. As pessoas estão ridicularizando você, estão apontando os teus pecados, as pessoas estão rindo, as pessoas estão, e não tem como você suportar essa pressão se não for pela força de Cristo. Não tem você dizer assim: ó, já passei disso, gente, para mim morrer é Cristo, para mim é isso, é lucro para mim, é lucro, eu estou seguindo o mandamento de Jesus, nada me abala mais, chega, eu encontrei vida em Jesus, como é que eu posso sair dele? Eu não desisto mais, eu não consigo mais olhar para trás, eu fui transformado por Jesus, é uma bênção isso na minha vida. Então que venha o inferno inteiro me incomodar, pode estar difícil dentro da igreja, mas fora é pior, cara. Eu já estive do outro lado, é horrível. Então é muito interessante que as pessoas imaturas, elas não dependem de Deus, elas dependem da força delas, que é: ah, eu vou trocar de igreja, não aguento mais. É legal, isso aí demonstra que a tua força terminou. Mas eu não creio que Deus faz coincidências, até mesmo na escola de igreja. Deus não faz coincidências. Ele traz a gente onde a gente é necessário. Talvez hoje você diga assim: essa igreja tem 1000 problemas. Pois é, Deus te chamou, você está aqui hoje para você resolver um desses 1000. Um desses 1000 é para ti, cara. Eu não tenho todos os dons e tem gente que não tem todos também. Ninguém tem. Agora é para ti, um desses 1000 é para ti. Então arremanga tuas mãos e diz: eu vou resolver um dos problemas dessa igreja. Um deles. Vou ajudar a consertar. Vou ajudar. Te desafio a isso. Então isso é muito importante, pode passar. Por último, é interessante que ele fala algo muito importante para terminar aqui, é o último argumento, que ele vai dizer o seguinte: quero que todos os homens sejam maduros, estou lutando por isso, estou lutando, entregando minha vida para os outros, na bacia, na toalha, servindo aos outros. Eu gostaria que eles estivessem em Cristo, não só fossem a Ele quando quisessem. Eu quero que as pessoas dependam de Deus, eu estou fazendo isso na dependência de Deus, porque sem Deus eu não sobrevivo, não aguento. Mas essa confiança e serenidade de gente madura é a melhor parte. Você não sabe, cara, eu também não sei o que é você não se abalar por problema nenhum mais. É muito bom. Como a gente está falando, gente, tem problemas inúmeros no mundo. Esses dias eu estava conversando com meu pai e meu professor. Os dois são gremistas, muito fortes. E aí, uns anos atrás, o Grêmio estava mal. E o meu pai é um gremista doente.
E o pai estava mal, o pai disse, esse time tá ruim, e deu assim, sabe? E eu disse, pai, o senhor como gremista, eu sei que o pai é gremista doente. Jesus tem que segurar ele, porque olha, meu pai é daqueles que a gente tem que bater e dizer, pai, tu não pode faltar culto porque o Grêmio tá jogando. E o pai é assim, não, o pastor vai entender e tudo mais. Mas não é assim que funciona, pai. O Grêmio não é o teu Deus. E aquilo a gente sempre soube. Só que quando o Grêmio perde, é interessante, meu pai, ele é sereno. Meu pai fica muito feliz, ele fica muito ansioso. Será que vai ganhar? Se o Grêmio perde, o pai se acalma e fica de boa. Mexe com a dentadura dele, bota pra fora, vai tomar o tererê dele. Eu falo, pai, eu fui conversar com meu pai estava sentado tomando um tererê lá com um professor de educação física lá. Meu professor de educação física era o professor Leonel, que também é um gremista doente. E eu falei para ele, vocês não se estressam mais com o Grêmio? Ele falou, o que a gente já sofreu com esse Grêmio? Eu não lembro qual década agora, acho que foi minha década de 70, não lembro. Ele falou, a gente perdeu os cabelos, perdeu. A gente chorava, a gente ficava bravo, quando o Grêmio perdia a gente ia beber, de brabo. Aí o que aconteceu? Chegou os anos 80 e o Grêmio foi campeão do mundo. E aí ficou tudo bem. Depois de 95 o Grêmio estava excelente. Depois afundou de novo. Então eu falo assim, tipo, quem sofreu esses períodos anteriores, a gente tem confiança de que as coisas vão melhorar. Então essa é a serenidade da maturidade, de você ver essas coisas. E o cristão maduro, ele tem isso. Tipo, o camarada tá lá, tranquilo. A igreja aconteceu um problema lá, o pastor, meu Deus, caiu adultério. Meu Deus, quebrou a igreja, metade da igreja foi embora. E o maduro tá lá. Já passei lutas, já veio e voltou e aconteceu. E o imaturo, meu Deus do céu, Deus não existe, está vendo uma grande farsa, é tudo uma grande mentira, vamos rasgar a Bíblia. Teu irmão lá que está em pecado, meu Deus, o cara canta um louvor lá, meu Deus do céu, ele caiu, eu vi ele fofocando, acabou, perdeu, acabou, o mundo não existe mais. E o maduro diz, vida que segue. Jesus continua lá, Deus continua lá, já vi homens descerem, vi homens levantando, e vi Deus no controle de todas as coisas. Eu não preciso mais me estressar. Eu sei que Deus está cuidando. Então eu tive tempos muito bons na minha vida, onde parecia que tudo dava certo. Financeiramente tudo me dava bem, parecia que Deus estava comigo. Mas teve períodos, parecia que Deus estava a 1 quilômetro de distância. Minhas orações batiam no teto, estava tudo ruim. E eu me desesperei, depois passou. E aconteceu de novo. A maturidade traz uma confiança muito boa na nossa vida. Quando vem tempos difíceis para o homem maduro, ou para a mulher madura, ele diz, vai passar. Jesus cuidou, Jesus está na frente. Eu já vi Jesus outras vezes, já vi situações piores. Jesus estava lá e nunca deixou de estar. E nós precisamos muito disso, gente. A nossa vida é muito melhor sendo maduros. A gente está perdendo tempo correndo. É como você vê uma criancinha aqui, esse dia eu falei com o adolescente, ele, meu Deus, o mundo acabou. Eu fui lá, falei pra guria que eu gostava dela, ela disse que não gostava de mim. Nunca mais eu vou amar. O mundo terminou, acabou, sabia. E a gente que já passou por isso diz, se tu soubesse que vem pela frente, daqui a pouco tu vai encontrar, mas vai se acertar, tu nem tá se perdendo o cabelo. Essa é a maturidade. Então a pessoa fala, meu Deus, eu oro, faz 1 mês que eu estou orando e Deus não me respondeu. Ih, querido, tranquilo, pode ser 1 ano, pode ser 2, mas Deus vai te responder, tem que confiar. Então nos falta isso, gente, nos falta isso. E essa é, para mim, a dificuldade que a igreja de Corinto tinha. Eles eram muito ansiosos e queriam tudo, e reviravam a igreja de cima a baixo. Mas eles estavam ignorantes, totalmente ansiosos, errados, carnais. E essa é a maior definição de maturidade. O cara maduro, ele é espiritual. O cara imaturo, ele é carnal. Ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que estar ali. E você é um carnal ou você é um espiritual? Quem você é? A igreja de Corinto era extremamente carnal. O culto tinha que ferver, tinha que estar bem. Eu fui no culto, não senti Deus hoje, acho que Deus me abandonou. Não, cara, isso é coisa de gente carnal. Eu pequei, eu acho que Deus não vai me aceitar de novo. Ih, querido, Deus está lá, cara, a Bíblia está lá, Ele vai te aceitar sim, confia. Só que isso, a maturidade, não é um chamado para descansar. Porque às vezes a pessoa fala, não, agora eu já trabalhei muito por essa igreja, agora eu quero ver os outros trabalhando. O chamado à maturidade é o contrário, é dizer, esses novos precisam de alguém para guiar eles. Esses novos precisam, os imaturos precisam de alguém.
E é essa a função dos maduros. Arremangar as mangas, cuidar de gente, orar com eles, exercer os teus dons. A pessoa madura vai perceber os seus dons. Bom, Deus me deu um dom muito maravilhoso, um dom de serviço, no qual eu sirvo a igreja com todo o coração. Pai, Deus me deu um dom maravilhoso, que é de exortação. Eu tenho uma habilidade, eu já percebo, eu sou maturo, não é para glória minha, que eu sou bom conversando com as pessoas elas se abrem para mim, elas têm confiança em mim. Vou usar isso para a glória de Deus, vou usar meus dons. Agora, mais do que nunca precisa. Então, a pessoa imatura, ele está sempre cuidando. Tu viu quem não estava na igreja, quem estava? Meu Deus, a igreja está bem, a igreja está mal. Meu Deus, que pavor. E o maduro diz, já vi gente sair, já vi gente entrar. E Deus está no controle de todas essas coisas. Para a gente continuar a falar sobre dons, você precisa amadurecer. Para você avançar na tua vida cristã, você precisa amadurecer. Para você vencer as tuas lutas, você precisa amadurecer. Você precisa hoje servir os outros. Você precisa hoje estar em Jesus. Você precisa hoje depender e você precisa confiar. Amadureça hoje um pouco. Melhore a tua vida cristã. Deixe esse pavor, essa correria, essa ansiosidade para os imaturos que estão crescendo ainda. Seja você um maduro hoje. Cresça. Evolua com Jesus. E você vai perceber que é muito bom a vida estando maduro. Você vai perceber o seguinte, como eu perdi os cabelos, que às vezes, talvez hoje pouco tenha, por causa de coisas que nem mereciam tanta atenção. A gente precisa ser maduro na fé. Trabalhar pra caramba para Jesus, dependendo dele, mas confiando que o que faltar ele vai dar. A gente precisa disso urgentemente. Só que esse é um chamado para as pessoas que também têm bastante tempo de igreja e são considerados maduros. Avancem. Arremanguem as mangas, trabalhem com o apóstolo Paulo. Mas eu estou cansado. Paulo se quebrou pelos outros. Paulo deu a vida dele, ele morreu pelos outros. E diz para mim, esse é o chamado do homem maduro. É fazer tudo isso para a glória de Jesus, para que outros possam viver, saindo desse mundinho. Eu queria que você fechasse os teus olhos hoje. Você fechasse os teus olhos hoje e dissesse, Deus, Pai, misericórdia, Deus.